Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar aqui mais uma série de 6 mensagens, se possível, né? A primeira mensagem, nós vamos ler um texto aqui, referência, depois vamos ler mais outros textos, é uma espécie de estudo bíblico. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que nos fala assim: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Andou Enoque com Deus. E o tema desse estudo bíblico: 3 homens que andaram com Deus, por isso Deus para si os tomou. 3 homens que andaram com Deus, por isso Deus para si os tomou. Primeiro exemplo aqui nós já lemos, né? Enoque andou com Deus, Gênesis 5, 24. E diz aqui, se vocês forem observar a palavra aqui, até mesmo antes desse texto que nós lemos, fala dos homens, fala a idade mais ou menos, quantos anos viveram, e morreu, né? Só que Enoque andou com Deus e ele a palavra foi não apareceu, sumiu. Por quê? Porque Deus para si o tomou. E no período em que a palavra de Deus ali era escassa, né? Não havia lei ainda, os homens estavam meio que sem direção, cada um fazia o que achava por bem, tinha vida longa, porém as pessoas não conheciam a Deus, eram ignorantes mesmo das coisas de Deus, né pessoal? Na verdade foi um milagre que aconteceu com Enoque, no meio daquele pessoal ali que não temia Deus, que não tinha conhecimento de Deus. Então quando você lê que fulano viveu tantos anos e morreu sem Deus, sem salvação possivelmente, né? Pelo menos não temos outro caminho a não ser Jesus, a não ser a palavra de Deus, a não ser o contato com Deus para buscar o perdão, como o povo de Israel buscava pelo sacrifício, né? Que era uma figura que apontava para Jesus, o sacrifício realizado ali pela lei de Moisés. Mas antes aqui, nessa época não existia lei ainda, o povo de Israel não estava formado. Então foi um verdadeiro milagre ver como que Deus, ele quer se revelar ao homem, né? Quando o homem deseja conhecer a Deus, teme a Deus, então Deus quer, como diz a palavra lá no Testamento, viremos para ele e fazemos morada, né? Quando a pessoa teme a Deus e busca o Senhor. Então Enoque aqui andou com Deus, foi o primeiro exemplo dos 3 aqui que nós vamos citar, nós vamos mencionar que andou com Deus, e por isso Deus para si o tomou, porque ele foi ali, vamos dizer, um destaque, ele se destacou em meio da sua geração. Tantas pessoas que só viveram com Deus ali morreram, mas Enoque não morreu, Deus para si o tomou. Segundo exemplo aqui, bíblico, né? De homens, pessoas que andaram com Deus, nós vemos o 2º livro de Reis. Nós vemos aqui, 2º livro de Reis, capítulo 2, versículos 10 e 12. Vamos ler o versículo 9 também, que já nos traz algo maravilhoso aqui. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Olha que coisa maravilhosa. Pedido simples ele fez, né? Só quero que aquele espírito está na sua vida, que você foi usado para operar maravilhas, eu quero só o dobro disso. Pedido modesto de Eliseu, né? E disse Elias falando: Coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não se fará. E sucedeu que ele está atento, vigilante, né? Porque a bênção dele está na vigilância. Olha bem, pessoal, uma lição para nós aqui, hein? Está vigilante para ver Elias subir, que seria a bênção na vida dele. Sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O carro de fogo separou.
Elias viveu uma história uma experiência totalmente diferente da que viveu Enoque, alguns séculos depois, quando a lei de Deus estava presente. Assim mesmo, o povo de Israel era rebelde e poucos foram salvos. Eram rebeldes, né? Eles tinham tudo para dar certo. Deus escolheu Israel, um propósito de abençoar todas as nações por meio deles, mas eles falharam. Eles não tiveram temor de Deus, não guardaram os mandamentos. Eles eram inconstantes nos seus caminhos. Ora estavam andando com Deus, porque tinha um rei, um profeta que os orientava. Quando esse profeta morria ou virava as costas, ele já começava a idolatria, a seguir outros deuses. E assim foi durante quase toda a história de Israel. Nós vemos essa inconstância, coisa que não deve acontecer comigo e com você, né? Paulo fala sobre isso, devemos ser firmes e constantes. Eles eram inconstantes nos seus caminhos, mas Elias se destacou, ele, no meio de outros profetas que Deus levantou justamente para exortar, para apontar o caminho para o povo. Elias, diz a palavra que ele foi um homem de Deus, ele andou com Deus. O que aconteceu com ele? Deus para si o tomou, porque Elias foi um homem temente a Deus, obediente. Ele procurava sempre ouvir a voz de Deus e Deus se agradou de Elias. Ele se destacou ali, até mesmo como profeta de Deus, e ele não morreu. Olha que coisa preciosa, olha que exemplo de vida de consagração, de intimidade. Ele cumpriu o ministério dele, e quando ele passou o bastão ali, o cajado dele para Eliseu, que o sucedeu como profeta, né? Antes ele fez alguns feitos quando ele estava na fase difícil da sua vida, e após ele completar o seu ministério, Eliseu começar a trabalhar, a exercer no lugar dele. Então Elias, Deus o tomou. Deus não deixou que Elias visse a morte, mas ele foi levado também para o céu, assim como Enoque também foi levado para o céu. Então, o segundo exemplo do homem que andou com Deus, e Deus para si tomou, Elias. Em terceiro lugar, Moisés. O homem, aqui a história já não é tão clara como Elias e Eliseu, uma história um pouco tanto polêmica. A Bíblia diz que nunca houve profeta em Israel semelhante a Moisés, que falava face a face com Deus. Nós vamos encontrar isso. Nós vamos ver o que fala Deuteronômio sobre a maneira como Moisés deixou de existir segundo a palavra de Deus. Deuteronômio 32, 48 e 52 está aqui. Os últimos dias aqui do ministério de Moisés, homem de Deus, né? 32, 48 a 52 fala assim. Vamos ler. 48. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está em terra de Moabe, de frente de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte do qual subirá, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Ele se irritou ali, com tanta reclamação do povo, murmuração do povo, e ele feriu a rocha, né? Feriu a rocha algumas vezes ali. E na verdade era para ele falar, e ele feriu a rocha. Nós vamos ver depois com cuidado essa referência para trazer algum esclarecimento sobre essa passagem. Porquanto contra mim ali, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Então Deus falou: você vai ver. Alguns até dizem que foi uma visão, porque a terra era tão longínqua ali, aquela área toda, ele pôde ver, de repente, a visão de Deus. Ele teve da terra, Deus deu esse privilégio. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus, né? Então, para ter visão para ele não era tão difícil assim, não. Ele ouvia a voz de Deus, falava com Deus. Mas a verdade é, irmãos, que até um polêmico, por quê? Como pode se afirmar que Moisés morreu? Olha bem, pensa comigo. Se o seu corpo morto não foi visto, nem por isso, e também por isso não houve sepultamento, e quem aparece, e para confirmar isso aí, eu tenho comigo, eu já ouvi outros pregadores também dizer, há uma polêmica de que Moisés não morreu. Embora tenha escrito aqui na Bíblia, Deus falando aqui que ele ia morrer, mas não teve sepultamento.
Moisés, ninguém viu o corpo dele. Isso não era comum em Israel. Os reis, os profetas famosos, conhecidos, todos eles tinham digno, né? Era até um período de choro. Depois Israel tinha um ritual, todo ritual, né? E simplesmente Moisés, ele desapareceu. E para completar isso aí, no Monte da Transfiguração, quando Jesus ali se transfigurou diante dos discípulos, foi visto Elias e Moisés. E quem que morreu também? Elias. E a Bíblia fala que 2 testemunhas, é outro assunto. E há quem creia, eu também creio, que seja Moisés e Elias, essas 2 testemunhas. E um detalhe, e lá vão morrer. Porque para provar que não precisa morrer, lá essas 2 testemunhas, eles vão operar e eles vão morrer e vão ressuscitar. Então Moisés, ele aparece numa transfiguração. Então eu acredito que foi outro também, embora, como dizer, existe polêmica nisso aí, mas não houve sepultamento, ninguém encontrou o corpo dele, e ele apareceu ali ao lado de Elias, junto com Jesus, no Monte da Transfiguração. Quem aparece ali no monte foi Moisés, ao lado de Elias, homem de Deus, que subiu no carro de fogo, e ao lado de Jesus. E foi uma coisa maravilhosa, que eles ficaram tão maravilhados que queriam fazer 3 tendas. Senhor, vamos fazer 3 tendas, um para Moisés, para Elias e para o Senhor. Não vai embora não. Tão maravilhados que ficaram em ver Jesus glorificado ali, na presença de Moisés e de Elias com novos corpos também, que também ficaram glorificados ali. Uma coisa única na Bíblia, que você não vê em nenhum outro lugar, né? Semelhante a isso aqui. Então, por isso, para mim também, Moisés está nessa lista aqui, andou com Deus, e por isso Deus para si o tomou, porque Deus falou, morre ali, porque Deus não queria que ele desse sequência ao ministério, porque ele tinha falhado ali nos casos das águas de Meribá. Por isso ele não continuou vivendo com o povo, mas ele estava com saúde, estava bem, não tinha nada de enfermidade para morrer. Então ele desapareceu também, e só apareceu ali no Monte da Transfiguração. Por isso que existem pregadores estudiosos que acreditam que sim, Moisés será uma das 2 testemunhas no Apocalipse ao lado de Elias, e por essa razão afirmam, creem que ele não morreu. Já outros acreditam que fica essa palavra que diz que Moisés morre, que diz a palavra ali, mas cadê o corpo dele? Todos os israelitas que morreram, apareceu o corpo, teve sepultamento, teve ritual que os israelitas têm. Tá bom, pessoal? Então, encerrando aqui essa palavra para você e para mim, 3 homens que andaram com Deus, por isso Deus os tomou. Enoque andou com Deus, Elias andou com Deus, Moisés mais ainda, que jamais levantou profeta igual a Moisés, que falava com Deus face a face, e ele também apareceu no Monte da Transfiguração. Por isso acreditamos também que ele é o terceiro aqui, homem de Deus. Fica para nós o exemplo. Se nós queremos ser levados, nós queremos habitar, subir, não igual a eles, mas ser arrebatado por ocasião da vinda de Jesus para arrebatar a igreja, temos que também seguir o exemplo deles, andar com Deus. É simples a receita. Obedecer a palavra, buscar a comunhão, ser bênção nas mãos de Deus, ser instrumento vivo nas mãos dele. Todos os dias buscar ouvir a voz dele, buscar intimidade com ele. Andar com Deus é o segredo, é a receita para nós sermos levados para a glória. Esperamos que em breve vamos estar indo para sempre na presença de Deus. Amém, irmãos? Deus falou o seu coração com a palavra? Então curta, comente e compartilhe. Você se inscreveu aí no canal? Se inscreva, esse canal vai longe, já tenho falado. Vai alcançar esse Brasil inteiro, e muitos países do mundo já estão ouvindo essa palavra. Você já ouviu da gente. A gente fala isso para a glória do nome de Jesus, porque você está orando por nós, você está compartilhando, dando o seu like aí. Por isso a mensagem está indo. Pai do Senhor, forte abraço, que Deus abençoe.